que você sabe sobre os nomes das ruas de Curitiba? Olá, eu sou a Adriana Saman e hoje nós estamos aqui em mais um episódio do NunaCast e hoje eu tô aqui numa conversa em família. Uma tia e um sobrinho, um pouco inseparáveis, né? Tem aí uma história bem bonita entre eles. Eu acompanho nas mídias digitais, nas redes sociais e de áreas muito diferentes, mas que se encontram aí na curiosidade da vida, no dia a dia das coisas, né? Nos encontros, nas comidas, nas bebidas. E é com muito prazer que eu vou entrevistar Marian Hajar e Gerhard Hajar, parentes, e que vão trazer hoje pra gente um conteúdo muito legal. Então fica aí que eu não vou contar agora, porque à medida que a conversa for rolando, a gente vai descortinando. Tudo bom com vocês? Me contem. Tudo ótimo. Muito bom ter voltado aqui. Ai, Mário, obrigada. E quando você falou que queria falar sobre isso, falei, vamos lá. Fechou, vamos lá, porque o assunto imobiliário às vezes fica denso, né? A gente fica muito... E nós estamos no final do ano. Eu vou colocar esse programa como último programa do ano. Que legal. Porque vai encerrar o NunaCast. Isso, em alta. Isso aí. Aí, ó. Isso é ótimo. Gerard, me conta, você é do imobiliário também? Nada a ver? Não. Você foi né? Deus olhou pra você e falou, vou fazer você uma pessoa mais feliz. Vou lhe poupar dessa questão. Não fale isso. Nós somos muito felizes. É verdade, tô enchendo aqui pra dar uma pimentada na conversa. Você é das artes, né? Historiador também. A minha primeira graduação é Direito, mas pronto, desde criança sempre estudando arte, tocando violino. E acabou que o que era para ser um hobby também virou uma das profissões. Ah, é? Você toca violino? Desde criança, né? E nunca imaginei que ia acabar caindo no mundo da ópera, por conta das pesquisas históricas, inclusive. E você tem um nome importante, né? Eu cheguei aqui dizendo que eu te conheci. Eu falei, mas como é que você me conhece? Porque a gente que também transita na arte ouve o nome das pessoas. Sim. E o teu nome ligado à ópera em Curitiba é muito forte. Acabou que o destino quis que a gente fizesse o maior festival lírico do país e o único evento gratuito de ópera no mundo. Então, o que é isso, gente? Coisa grande. A mídia internacional já falou disso, etc. E hoje esse ano não teve festival. Esse ano não vai ter festival. A gente tá preparando para o ano que vem. Tá, maravilha. E então, trazendo o tema da nossa conversa hoje aqui, né? Para não fugir muito do tema imobiliário que a gente gosta, né? Claro. A gente tá aí vivendo isso, mas também trazendo um pouco de história e de curiosidade, de investigação, né? E, enfim, nós vamos falar dos nomes das ruas dessa cidade. E acho que isso é uma curiosidade mundial. Imagino que a gente passa pelos lugares, né? Seja em qualquer capital. Sem saber quem foi. E tem uma coisa maluca até, né? Porque até nem sei se vocês vão saber responder isso, mas me ocorreu agora. Por que será que as pessoas, quando começaram a fazer as cidades, né? E essas cidades foram crescendo, resolveram dar o nome das vias com nomes principalmente de pessoas? Claro que hoje você tem passarinho, flores, estados, mas o nome das pessoas ainda é muito emblemático, né? É verdade. Vocês sabem por quê? Isso é uma tradição do mundo latino. Principalmente do mundo latino. Na verdade, nesse mundo ibérico, né, Portugal, Espanha, que vem, né, colonizar e fazer a urbanização aqui da América, fundamentalmente na nossa região aqui, Curitiba, a ideia principal era atribuir as vias, sejam elas somente de pedestres ou de carroças ou de carros, de burros ou de hoje automóveis, ao principal prédio, a principal via onde levava, né? Então, por exemplo, onde estava o convento do Carmo, ficava a Rua do Carmo. Aonde era a Rua da Ordem Terceira de São Francisco, que hoje é a Igreja da Ordem, era a Rua de São Francisco. A antiga Rua do Fogo, porque ali tinha uma fundição, né? Onde era o fogo eterno da cidade, onde ficava a fazedura e todo o trabalho de ferro era ali. Sempre tinha um forno da cidade, né? Onde se fazia o ferro fundido, que depois acabou virando onde hoje é o Shopping Miller, né? Da família do Gottlieb Miller. Mas primeiro era na Rua de São Francisco, que era a Rua do Fogo. Então, sempre era o que principal nominava a rua, o principal ofício que tinha na rua, ou o principal prédio que tinha na rua que nominava.
Com o passar do tempo, né, os nomes dos monarcas, os nomes de santos, os nomes papais acabavam assumindo algumas vias, e principalmente no século XIX, o liberalismo, etc., vem a colocar os nomes próprios, né? Hoje, por exemplo, a pessoa em Curitiba tem que estar morta há 6 meses para que a Câmara Municipal vote uma lei. Todo nome de logradouro tem que ter uma lei, isto é, tem que ser feito um processo legislativo, gasta-se dinheiro público, inclusive, para né? isso, para são servidores públicos, nós pagamos os edis para isso, né? E tem que estar morta há 6 meses para que alguém que queira colocar um nome que imagine próprio, de merecimento, colocar um nome de uma pessoa. De uma pessoa, e que depois não é mudado, né? Sim. Os processos de alteração da nomeação de logradouro são muito complexos. E nós já passamos por isso em Curitiba, e que já gerou e gera até hoje problemas imobiliários. Por exemplo, a rua Getúlio Vargas era a antiga rua Iapó. Né? Daí, quando mudou para Getúlio Vargas. Lógico, ele ganhou a Revolução de 30, em vida ele recebeu a homenagem, né? Nesse caso não precisava estar morto há 6 meses. Em vida já... As constituições foram colocando algumas dos princípios, assim, basilares, né? Inclusive da impessoalidade. Então, hoje nós precisamos ter os 6 meses de vacância e tem que estar morto, né? Isso é importante. Se você quiser ter um nome de rua, aí eu acho que eu nem quero. Morra. Não. Morra primeiro. Morra e fique famoso, né? E nem tem mais espaço. Porque assim, eu vou morrer, não vou ter nome de rua. Não tem mais via, agora só sobrou jardinete. Uns jardinetes que você pode colocar. Não sei que a cidade vai crescendo, né? Pra onde? Aí... Já tá conurbado com as cidades vizinhas. Acabou. Quem morrer famoso não vai ter nome de rua, pelo menos. Ou você pode ceder um patrimônio teu pra urbanização e pedir no IPUC que seja destinado a uma das vias com o nome que você queira. Entendi. Mas é muito complexo, né? Aí vamos falar então, né? Nós estamos falando muito aqui da cidade de Curitiba. Uma coisa que eu notei bastante é que, assim, você tem muitos sobrenomes de peso, né? 400... Curitiba tem quantos anos? Não tem 400 ainda, né? Curitiba foi fundada... 300 e... A Câmara Municipal oficialmente foi fundada em 29 de março de 1693. Só que a cidade é mais antiga. A primeira documentação que outorga uma concessão da terra do que hoje é Curitiba é de 1639. É uma carta de concessão na margem do primeiro rio... terreno da cidade. Primeiro terreno da cidade. Aí, ó, você tava lá, Mariana? Não. Que era na margem do rio Imbirigui, que é o rio Barigui hoje. Chamava Imbirigui. Imbirigui, Rio dos Mosquitos. Em favor de Matheus Luiz Grou. E aí a gente tem, né, acho que depois, à medida que a cidade vai crescendo, muitos sobrenomes dessas famílias tradicionais. Então, Jerônimo Durski, Gulim, que você tem vários, né, várias vias ruas com esse nome, Prosdóximo. Conta um pouquinho disso, assim. Esses nomes são posteriores. Os primeiros sobrenomes da cidade é Leme, de Matheus Martins Leme. Quem foi Matheus Martins Leme? Foi o primeiro capitão-mor da cidade, foi a primeira autoridade da cidade, que ele assumiu o mando em 1666. Tá? Então, ele é praticamente o segundo povoador, né, entre os primeiros povoadores de Curitiba, junto com Baltazar Carrasco dos Reis. Então, o Carrasco dos Reis, a família Reis, que até hoje está aí. Albano Reis, Trajano Reis. Os Fialhos dos Reis. Tem vereadores hoje com aparentados deles. Então, são famílias que estão permeadas na genealogia paranaense. Família Seixas. Que ruas que tem Seixas? Lá no Cajuru, eram inclusive os primeiros povoadores já nesses anos iniciais de Curitiba, lá no século XVII. Da região do Uberaba. Então, essas são as famílias realmente fundadoras da cidade. Do que hoje nós chamamos de Curitiba. Porque esse território que é Curitiba não era português. Era um território primeiramente indígena dessas nações indígenas que aqui estavam. O quê? Guarani? Era um tronco da tribo Tingui. Então, os Tinguis era a tribo predominante aqui em Curitiba, que é um tronco macro-G, né? Que tem, uma ligação com os tupis, etc., mas não são tecnicamente guaranis. Entendi. Né? Então, que obviamente também povoaram certas regiões, porém não era exatamente os Tinguis. Tingui significa nariz fino. Nariz fino. Nariz fino, nariz afinalado. Essa etnia tinha essa característica. Como os carijós do litoral tinham mais de 2 metros de altura.
É mesmo? Assim, foram Super totalmente altos. extintos. Há ainda quem diga que sobreviva muito dessa cultura carijó nos caiçaras de Paranaguá, por exemplo. Mas pronto, o primeiro empossamento é dessas culturas indígenas originárias. E logo com o Tratado de Tordesilhas, o território que hoje é Curitiba pertencia, pelo tratado, à Espanha. Então, o território curitibano era um território espanhol. O Tratado de Tordesilhas passava exatamente em cima de Morretes. Então, Paranaguá era Portugal. E Ponta Grossa era tudo, Espanha. Mas a nossa serra já era Espanha. E os espanhóis não conseguiam sair do adelantado lá de Assunção ou de Buenos Aires para conseguir tomar posse ou ocupar efetivamente essa terra. Por isso que os portugueses sorrateiramente foram ocupando esse território, fundando câmaras, e depois usaram isso como argumento de Posidétes, né, para revogar o Tratado de Tordesilhas a partir, primeiramente, do Tratado de Madrid de 1750, depois o Tratado de Santo Ildefonso de 1777. Ainda teve o Tratado de Del Pardo aí no meio de 1762. Esses 3 tratados revogaram o Tratado de Tordesilhas, expandiram o Brasil de uma efêmera faixa litorânea até a Amazônia, até o sul, que hoje é o sul do Brasil. Ou melhor, até o Uruguai, que já nos pertenceu. Sim, e transformou esse país nesse lugar continental que a gente sabe. Graças a Curitiba. Se não fosse a fundação... Cara, fala um pouco mais disso. Da Câmara de Curitiba, se não fosse a fundação da Vila de Curitiba, o Brasil não teria o tamanho continental que tem hoje. Perceba, o que... Passando o Tratado de Tordesilhas, se imaginarmos o Brasil exatamente por onde passava o Tratado de Tordesilhas, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte. Tudo a leste. Belo Horizonte não existia na época. Tá. As Minas Gerais não haviam sido ocupadas ainda. Certo. Né? Apenas uma tentativa de ocupação dos Campos Gerais. Há uma ligação entre os Campos Gerais e Minas Gerais. Aqui é uma outra questão, uma outra história ali. Vamos marcar o próximo podcast, que eu já vi que a história a primeira vai longe. Câmara fundada, a primeira vila oficialmente fundada, primeiro pelourinho que foi erigido, primeira autoridade portuguesa em território espanhol fora do Tratado de Tordesilhas foi a de Curitiba. Olha isso! Então isso é todo argumento jurídico, porque nas normas internacionais, fundamentalmente da época, vigorava o princípio do uti possidetis, isto é... O que é isso? Repete essa palavra. É um princípio jurídico em que a terra pertence aos nacionais que nela estão. Então... Como os portugueses ocuparam, e era de nacionalidade portuguesa os que aqui estavam, os portugueses reivindicavam a posse dos territórios, porque haviam portugueses que estavam ali. E assim foi até o Rio Paraná. Tá. Então, perceba, essas questões territoriais, nós ainda estávamos em disputa até 1903, há 121 anos atrás. É muito pouco. É muito pouco. É recente, né? A Argentina ainda reivindicava os Campos de Palmas. Olha só. Por isso que nós fundamos Clevelândia, porque o báculo, né, o arbítrio foi do presidente americano Cleveland, que entre a causa espanhola / argentina e a causa portuguesa agora brasileira, ele entendeu que por estarem brasileiros ali ocupando, já naquela época, a terra que hoje é todos os Campos de Palmas, todo o oeste paranaense, era Brasil. Por isso nós fundamos Clevelândia em homenagem ao báculo do presidente americano. Gente, tudo tem uma origem, né? Tudo. A gente pode olhar para qualquer lugar e falar, nossa, isso aqui foi aleatório. Não é, E né? é tão gostoso, né? A gente saber o como, o porquê. Não, é muito legal, né? Muito Te legal. dá chão, né? Você pensa, né, como é que a cidade foi se formando e os personagens que vão fazendo parte disso, dá um lugar de pertencimento mesmo. Exatamente. Mas eu te interrompi, fala, mãe. Não, tô te falando assim que tudo tem um porquê, né? E a gente às vezes mora numa rua e a gente nem sabe quem foi, né? Você mora na Morretes, né? Não, Antônio Pietrusa. Quem foi, você sabe? Sei, inclusive ele é... Sabe? Gente, eu falei, agora ele não vai saber, certeza. Ele é Antônio avô, Pietrusa. ele é avô da minha amiga Derosso Chu, que tem cara chinesa. Mas o avô dela é o Antônio Pietrusa, que era italiano realmente. Nossa, então é uma coisa recente. Sim, morreu a quadra onde eu moro, que é na esquina da Morretes, com a rua Antônio Pietrusa,
ela, em 1935, ela já tinha sido instituída. Lógico que não tinha edificação ali, mas nos mapas de 34 para 35, eu já consigo identificar no quadro urbano aquela região que não tinha nome nas ruas, lógico. Né? Sim. Era tudo meio chácara, meio sítio, né? Tudo assim, estrada de terra, sem muita... Sim, claro. Né? Inclusive, onde hoje é a República Argentina, era uma estrada que ligava duas regiões importantes, porque ela era uma região de passagem. O que hoje é a região do Portão, era a região do portão de contagem do fisco. Tinha esse nome, Portão de Contagem. Era um portão de contagem. Por isso que o bairro chama Portão. Vinham as tropas em invernada, através de vários caminhos, em especial o caminho do Viamão, tá? Vinham do sul. Ficavam em arroios e em sítios cercados. Então, o Xaxim cercado era o nome antigo do Xaxim. O sítio cercado, que até hoje leva esse nome, né? O Pinheirinho. Por que Pinheirinho? Havia uma plantação muito grande de pinheiros e era o nome da fazenda local. Fazenda Pinheirinho. Inclusive, Maria Nicolas diz que havia uma senhora que até o começo do século XX, até quase a quarta década do século XX, ainda era uma das que mantinha a tradição de plantar pinheiros às margens lá, né? E nesse raciocínio, talvez, Capão Raso, né? Igualmente, o Capão é uma coisa que só tem no sul do Brasil, sim, né? Embora haja em São Paulo, que é uma característica, né, geográfica, geológica, da nossa região, né? Aqui, exatamente. Veja, São Paulo até 1960 era sul do Brasil, né? Então, essa região geográfica, geomorfológica, que envolve São Paulo, é muito presente conosco aqui no Paraná. Até porque nós fomos uma província só, São Paulo e Paraná, até 170 anos atrás, né? Então, sim, pronto. Então, Capão Raso, né? E aí, como é que... Novo Mundo, como é que surge um nome como esse? Esse já é um nome que já surge já nos anos 60, já por uma questão já imobiliária, né? Mas não é uma questão histórica. Então, essas tropas vinham, ficavam, pronto, imagine o que é você ter 40, 60, 80 mil bois. Sim. Indo num caminho só, eles tinham que descansar, então eles passavam ali, né? Eles comiam, pronto, né? Pela Rápida. Pela República Argentina. Vinham pelo sul, chegavam nessas regiões, né? E eles eram contados porque pagava-se o pedágio, né? Chamava-se de porteira ou de portamento na época, né? Se pagava as taxas de portamento, que era o pedágio, porque eles usavam as estradas eram mantidas pelo Estado, enfim. Não, né? mantidas pelos usuários das tropas, pelos tropeiros, né? E elas eram concessionadas para particulares. As câmaras concessionavam para os proprietários lindeiros dessas estradas, porque eles tinham que conservar essa estrada. Mais ou menos como hoje é a conservação das calçadas. Você responde pela calçada na frente do seu imóvel. Essa empresa preserva esse jardim, essa empresa cuida desse canteiro. Só que eu não posso cobrar de quem passa na frente da minha calçada. E eles, na época, podiam cobrar das tropas, porque eles tinham que manter aqueles caminhos em pé. Fazer a manutenção. Pronto. Ali tinha um portamento, ele tinha uma estação fiscal, onde se arrecadava o imposto do Estado. Era o portão. Então ali se contava. E se eles não iriam para oeste, né, ou pegavam o caminho das tropas ou o caminho do Mato Grosso, que hoje é Eduardo Esprada, eles podiam pegar outras ramais para o norte, por exemplo, até Laranjeiras e depois até o caminho do Assungui. Então eles precisavam pegar outros ramais internos, e esse era o caminho da República Argentina. Porque daria teoricamente na Argentina. Ou vinha da República Argentina? Porque muitos tinham origem argentina, porque tinha a questão do ciclo do mate. A questão da homenagem veio depois, né? Esses nomes dessa região específica de Curitiba, inclusive a própria Avenida dos Estados, com os nomes dos estados irradiando. Isso, Santa Catarina, Rua Acre, Rua Mato Grosso. Começo dos anos 50. Foi o prefeito Hernani Santiago de Oliveira quem loteou aquela parte final, inclusive do Água Verde, essa parte que vai até o sul. E nomeou tudo com o nome de estados. Ele quis, né? E a esposa dele, inclusive, está viva, que é a dona Leia Mirauer, com 101 anos, é nossa amiga. Que a gente super conhece. E não é nome de rua ainda. Não, porque ela tá viva. E que nós estamos batendo nessa tecla. Que fique. E assim, tirando esses nomes, Getúlio Vargas, né, Iguaçu, Praça Tiradentes, todo lugar, Rua 15 de Novembro, 7 de Setembro, tem uns 10, 15 nomes que toda capital tem. Né? Mas Curitiba foi... Independência, tem uns nomes que... Porque o 7 de setembro nosso tem uma questão importante aqui. O prefeito da época, que era o Moreira Garcês, que fez o primeiro arranha-céu de Curitiba. Que foi? O Edifício Garcês. Sim, ali na 15. Ali na 15, que na época passava carro. Sim. Não bem na 15, porque ali já é a Luiz Xavier, né? Que é a menor avenida do mundo.
Ah, tem um nome de avenida? Sim, é uma avenida por Luiz causa da Xavier. largura. É a menor avenida do mundo. O que é? 2 quadras? É uma quadra só. Uma quadra e é uma avenida. É uma avenida que ela liga a antiga Rua 15, hoje Calçadona 15, à Praça Osório. Entendi. Né? Nossa, Menor eu nunca reparei. Nossa, amanhã eu vou lá ver isso. Amanhã eu tô lá. Que o Luiz Xavier morreu de desgosto, porque ele próprio viu o nome, ele foi prefeito de Curitiba, ele próprio viu o nome ser tirado para colocar o nome de João Pessoa. Tinha acabado de matar o João Pessoa, a Revolução de 30, Getúlio ganhou, e a prefeitura achou por bem dar uma puxada de saco no Getúlio Vargas. Tirou a placa dele e colocou outra. Ele viu, ele morreu de desgosto. Ah, mas morreu por causa disso? Morreu por causa disso. Ah, para! Ele ficou extremamente chateado. Na época. E depois voltou a ser o nome dele? Depois voltou porque o Luiz Xavier é parente da Liamir Auer. Que na época que nasceu Liamir Santos, né? Nogueira dos Santos. Filha da Pompília Lopes dos Santos, primeira mulher acadêmica da Academia Paranaguara, não era? Paranaguara, nasceu em Paranaguá. Toda a elite, sim, mas toda a intelectualidade, principalmente do século XIX, do Paraná, é Paranaguara, né? Sem querer puxar a sardinha para nossa terra, né? Só para explicar, vocês dois são de Paranaguá. Não, eu nasci em Curitiba, mas minha alma é Paranaguara. E ele é a família toda. A família da minha mãe inteira é Paranaguara. Tudo bem, vamos falar bem de Paranaguá. Ninguém pode ousar falar mal de Paranaguá, por favor. Mas, e ela casou com o que veio a ser prefeito, Hernani Santiago de Oliveira, que foi professor dela no Instituto de Educação, onde você estudou em Paranaguá. O português dela pediu ela em casamento com 14 anos de idade. E ele prometeu que daria, se ele fosse prefeito um dia, o nome de volta do parente dela, que foi retirado... Para colocar João Pessoa. Por João Pessoa, pelo Westphalen, que era parente do marido. Então, Entendi. como o prefeito Hernani descendia desse desembargador Westphalen, que na época foi um prefeito rápido da cidade. Tem nome de rua importante. Tem nome de rua importantíssimo, foi um homem muito importante, inclusive. E pronto, e tirou o nome para dar uma puxada de saco na Revolução que tinha de acontecer. E ele acabou casando com a parenta do Luiz Xavier e prometeu que devolveria. E acabou devolvendo, né? Ele prometeu também que devolveria a Praça Carlos Gomes para a família dela, mas não conseguiu. Tá, entendi. Não, mas tá bom, já tudo não terás. Agora, só pra saber, assim, é bom que eu sou de fora, então quando eu cheguei em Curitiba, os nomes... Você é de onde? São Paulo, capital. Ah, que bom. Isso. É bom. Vamos falar dos nomes de São Paulo? Acho que não vai dar. O Conselheiro Carrão era curitibano. Mas é um traidor do Paraná, mas era curitibano. Conselheiro Carrão, que tem uma rua em São Paulo. Tem um bairro. Na Zona Leste. Tem um bairro. Vila Carrão. Vila Carrão. Exatamente. O Carrinho era daqui. O Vila Carrão é o do Carrão daqui? Ele é curitibano. Ah, para. Claro, ele é daqui, traidor. Não merece ser homenageado, porque ele foi contra a emancipação política do Paraná. Gente, olha, eu não tô nem sabendo, hein? Mas... Bom, tudo bem, depois você me conta os segredos. Mas aqui, ó, nós estamos falando de alguns... Tem uns nomes que eu quero saber. Batel, de onde vem esse nome? Batel é um barco. O que é Batel? Batel é um barco, é um tipo de barco. E havia uma comemoração típica que era feita com esses barcos de origem portuguesa. E um dia, uma dessas comemorações... o barco era trazido num carro, como se fosse um carro alegórico. E ele ficou enguiçado. Mais ou menos na esquina do que hoje é a Pasteur com a 7 de setembro. Tá. Né? E ficou ali, então ali ficou conhecido como a região do Batel. Lá do Batel, região do Batel. Do barco que encalhou ali. Que encalhou não, né? Que parou Batel ali é um tipo de barco. E havia uma comemoração que era feita com esses carros alegóricos, inclusive um carro Batel. E Batel também era um tipo dessa embarcação que entrou na cultura portuguesa quando o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama inclusive fala no diário de viagem dele das batalhas que eles tiveram no subcontinente indiano, etc., nomeadamente em Goa, e eles lutaram contra esses indianos, muçulmanos, tal, em batéis. Nesse tipo de barco. Nesse tipo de barco, em torres de observação, que também nos dá muito esse nome também pode ser muito presente. Então, não é exatamente uma localidade, é um topônimo. Foi um evento que aconteceu. Sim, como é que topônimo. O nome de uma localidade, um topônimo. Nossa, que espetáculo. É um topônimo que tem uma origem até engraçada, né? Porém, o Batel, como região, é o primeiro arrabalde de Curitiba. Porque, veja, imagina... Arrabalde. Isto é Vai traduzindo. Antes de bairro, né? Existia as regiões que eram distantes da vila,
né? Mas não tão longe que não se possa passar mais de um dia para chegar. Né? Eram os arrabaldes, estavam em torno da vila. Tem a ver com arrebaldes? É a mesma coisa. Os arrebaldes daquela região. Tanto a palavra arrebalde ou arrabalde como a palavra bairro vem do árabe, el-bair, né? Que tem toda uma herança dessa administração portuguesa que foi consolidada dentro de um exemplo mourisco, árabe, muçulmano. Sim, foi invadida pelos árabes, Os árabes né? não invadiram. Não, então vamos falar porque eu também sou árabe. Eu tenho interesse em livrar nossa cara nessa história. Pode começar. Na verdade, a gente não pode falar que houve uma invasão. Um rapaz de 16 anos chamado Tariq ibn Ziyad, no ano 711 depois de Cristo, vai com 8 ou 9 amigos com um barquinho, atravessa o estreito de Jibr el-Tariq, montanha do Tariq, Gibraltar. Tá? Chega lá e ele com 10 pessoas conquistaram um continente inteiro. É um processo de racialização da história, a gente querer dizer que os árabes invadiram e como bárbaros. Sim, invadir por invadir, todo mundo invade qualquer lugar, né? E depois houve um movimento de reconquista. Isso, na verdade, é racismo. É um processo de racialização. É importante dizer que, nessa época, essa região da Ibéria era uma região em que professava muito fortemente ainda o cristianismo unitarista, que era um cristianismo, seguidores de São Ário, né, aonde a trindade não era muito marcante, não havia uma trindade. Então, aqueles cristãos que lá estavam eram muito próximos, inclusive, da questão teológica e doutrinária dos próprios muçulmanos. Sim. E os judeus, há muitas fontes que, inclusive, comprovam isso, queriam a administração dos árabes e ajudaram os árabes, na ocupação desse território, porque eles queriam estar vivendo sobre uma tolerância. Então, havia muitas práticas, inclusive, desumanas, que os cristãos, nomeadamente à época, os católicos, praticavam. Uma delas é o processo de colafização, que era a obrigação de todo batizado, todo cristão batizado, de esbofetear a cara de um judeu na Sexta-feira Santa. Quem acabou com isso foram os muçulmanos. Por quê? Porque está no Corão e é parte da doutrina muçulmana o respeito aos povos dos livros, ao Al-Kitab, né? Então, quem acabou com a perseguição aos judeus, por exemplo, foram os muçulmanos. E que, inclusive, pacificaram a região e levaram a coisas que eles não sabiam fazer. Por exemplo, usar o vaso sanitário. Né? Levaram as universidades, que é uma invenção norte-africana, inclusive africanos retintos, é uma invenção de uma mulher, inclusive africana muçulmana, à universidade. Então, vamos desanuviar essa questão racializada sobre o que são os árabes. Os árabes. Nós vamos fazer um podcast só sobre isso. Habibi anti-Tarki árabe. Acho que Shoibas. Eu só sei falar isso, gente. Que frustrante. Que frustrante. Mas eu, em São Paulo, eu frequentei muito tempo a Liga... Uma escola árabe, Líbia. Líbia brasileira. E eu fiquei uns 2 anos lá tentando aprender o árabe, inclusive a escrever. E é maravilhoso entrar em contato com a nossa origem, né? Independente de... O que é isso, em árabe? O que tá escrito aí? Tatuei. Você nunca tinha me contado isso? Como que você nunca me contou isso? Você sabe ler, Gerard? Claro que ele sabe. O que tá escrito aí? Kibe cru. Tá escrito Homos Bitarrini. Gente, você tatuou. A minha primeira tatuagem, eu sei que é difícil, mas eu tenho uma aqui. A mãe não sabe. Que bom. A avó não sabe. Olha! Eu tenho a primeira tatuagem que eu fiz foi em árabe. Mas olha que a avó sabe usar tablet e escreve português e árabe. Na verdade, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu faço assim, né? Pra ela não ver. Pra ela não ver, né? Tá. Mas eu não quero fugir do foco. Sim. Senão nós vamos parar em Beirute, em Damasco, e a gente vai adorar, porque é bem o nosso... E é interessante também que tem nomes de prédios, né? Com personalidades, né? A gente tem até... Falando de mercado, né? Sim. A gente tem um apartamento à venda lá na Buenos Aires, que é o edifício Alfred Sisley, da construtora Cial. Então, assim, tem muitos imóveis. O nome, né? Você que é do marketing sabe que o nome do trazia muita história, trazia a história. E é interessante que às vezes a gente nem sabe a história de onde a gente mora. Não tô nem falando da rua, né? Tô falando às vezes do nome do prédio mesmo, né? Que traz muita coisa. Hoje é muito conceitual. Você tem esses, né, essas onomatopeias aí que eu brinco, né? Que os prédios hoje irá, mahá, sei lá o que é. Uma língua que inventaram pros edifícios, mas
Eu moro no edifício Laudelina e eu tive a curiosidade de perguntar quem foi Laudelina. E foi uma história bem comum, né? Foi a mãe do engenheiro. Então, que por sinal fui eu que vendi para você. Foi. O jabazinho aqui, né? Mari resolve o seu problema imobiliário. Resolveu o meu. Resolveu o mas meu. você, né? Você não, é de mas casa, é interessante, tá porque a gente ficou conversando quem era Carlos de Carvalho, né? Quem é Carlos de Carvalho? Um chato. Como assim? Ela mora nessa rua. Você mora na Euro Super mas maravilhosa, não é um chato, não é um chato. Ué, posso morar na rua de um chato, tá tudo certo. Tá tudo eu também bem. não sei se eu sou legal, ele não era de repente eu sou chata. curitibano. O Carlos de Carvalho foi presidente da província do Paraná. Ele era carioca, ele era, bacharel pela faculdade lá do Rio de Janeiro, mas havia uma prática durante o Brasil Império que nunca os naturais da terra administravam as províncias. Eles sempre havia a troca. Então, por exemplo, os nossos paranaenses aqui, como por exemplo o desembargador Agostinho Hermelino de Leão, administraram províncias no Nordeste. E o pessoal lá do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste administravam as províncias daqui. Então, por exemplo, o nosso primeiro presidente de província, seria hoje o governador, Zacarias de Góes e Vasconcelos, era um baiano de Valença. Nossa, e qual que é a rua Zacarias de Góes? Não é Tem rua, aqui, é Praça né? Zacarias. Praça Zacarias, por conta do Zacarias de Góes. Sim, o único lugar no Paraná que não tem a homenagem para Zacarias é em Paranaguá, porque a Paranaguá tinha raiva, e deve ter até hoje raiva dele, porque ele não escolheu Curitiba, melhor, não escolheu Paranaguá como capital. Entendi. Ele, quando voltou em 1855 para ir embora, ficou um ranço. Paranaguá recebeu ele com tecidos negros, a janela. Tava, é mesmo, boicotou o cara. Sim, falou aqui não, Jacaré. A gente não é fácil. Eu sei, eu tô aqui tremendo. Ó, você não sabe como eu tô suando aqui, né? Bom, mas o Carlos de Carvalho, ele era carioca. E por que ele era chato? Ele veio pro Paraná a mando do imperador, porque os presidentes de província eram nomeados diretamente pelo imperador para administrar a região, E ele emplacou uma série de aumentos tributários, né, naquele crescente ciclo do mate, né, o ciclo econômico do mate. E entre as coisas que ele fez foi aumentar um vintém da passagem de bondes. Olha. E o povo fez a primeira grande revolução de transporte público da cidade, que foi virar os bondes de Curitiba de cabeça para baixo. Sério? As únicas 2 citações da fala do trono do imperador Dom Pedro II ao parlamento brasileiro que cita Curitiba é justamente para falar dessa revolução. Dessa revolução dos bondes virados. Por causa de não é apenas 20 centavos. Na época era um ponto, era um pronto, né? Um vintém. Então foi chamado inclusive de revolução no vintém. Então ele foi muito mal. Ele saiu daqui muito malquisto. Porém, as gerações posteriores, já na República, acabaram colocando o nome de Alameda Carlos de Carvalho, até porque ele era o único desses administradores do Império que não haviam sido homenageados. Vai ver que naquela época não tinha muita gente para ter nome de rua. Falou, o que nós vamos por? Tem o Carlos de Carvalho. Mesmo, é um chato, Deus mas tá tem tudo bem. Lugar. Tem algumas pessoas chatas. Deus o conserve. Uma pergunta. Eu quero voltar pro nome dos bairros, porque isso também é uma coisa que quem é de fora de Curitiba sempre fala. Então, assim, que já sei que você vai perguntar. Macaxeri. Não, já vou chegar aí. Eu vou perguntar uma coisa anterior, que pra mim é muito esquisita. Esse negócio de bigorrilho e champanhar. O que é isso? Por que isso? O nome, desde o século XVIII, já aparece nas atas da Câmara como a região da bigorrilha. Tem 2 versões. Pode ser um passarinho. Bigorrilho é o nome de um passarinho também. Pode ser o nome de um passarinho, à época chamado, né? E pode ser bigodes grandes, a incitação de uma pessoa que pode ter morado naquela região. É um vernáculo antigo, é uma forma antiga de se falar. Né? Aí tem uma série de histórias e lendas urbanas, etc., mas que pronto, né? Tá. As fontes confiáveis são essas, tá? E champanhar vem justamente quando os irmãos maristas que tinham ali aquele seminário. Que ficava ali na região. Que depois veio a ser a Tuiuti. Ali era dos maristas. Sim. De Marcelino Champagnat. Os irmãos de Marcelino Champagnat, os irmãos maristas, os seguidores, os discípulos de São Marcelino Champagnat. Então ficou os campos de Champagnat. Então a própria população começou a chamar lá para os lados do Champagnat, para os campos do Champagnat. E quando o coronel Sidney Rangel, né, o dono da Tuiuti, já falecido,
Ele fez o primeiro grande marketing, né? Ele falou, vem estudar nos campos de Champagnat. E aí isso foi fomentando esse lugar. Mas oficialmente não é. Como o Ecoville não é o nome do Moçunguê. Exatamente, não é. Aí a gente sabe que o mercado imobiliário veio e cravou esse nome para poder dar uma de Alphaville, essa coisa toda, né? Uma proximidade. Curta caminhos. É verdade, então. Não é de hoje. E Bacaxeri, que também é lenda, né? Da vaca Xerri. Eu acho que não tem nada a ver isso, mas é uma suposição. Aquela região era a antiga colônia argelina. O nome oficial no século XIX era Colônia Argelina, que era uma colônia de franco-argelinos. A Argélia era uma colônia francesa e foram transferidos para... Inclusive, muitos árabes vieram nessa leva da colônia argelina na região do Bacaxeri. E acabou que o decreto de 1975, que redivide e nomina os bairros de Curitiba, que até hoje está em vigor, que oficialmente divide a cidade em 75 bairros, num distrito único, porque haviam vários distritos. Havia o distrito central, né, da matriz, havia o distrito do Portão, o distrito da Santa Felicidade. A cidade tinha 4 distritos. O distrito do Tatuquara, né? Que era um dos distritos, etc. Acabou que até hoje, Curitiba é um distrito único, não é mais um distrito, com 75 bairros. Né? Em 10 regionais. Cravou o nome, fez uma retrocessão ao nome de Bacaxeri. E também é presente a partir do século XVIII, se não me engano, a partir de 1720, a gente já começa a perceber o nome Bacaxeri, Bacaxieri, que o próprio nome da cidade de Curitiba já não era um nome positivado e tem muita variação. O que os pesquisadores e filólogos, como o professor Francisco Filippac, já falecido, foi nosso amigo, o professor Valério Herner Júnior, outro grande estudioso, dizem que Baca pode ser vaca numa corruptela dos indígenas, dos povos originários, e falar vaca, porque a vaca veio à América, veio ao Brasil pela mão dos europeus. A primeira vaca que veio para o Brasil, vaca animal. Né? Não pessoa. E na pronúncia espanhola também, né? Vaca, porque o V é o B, né? Na não sei se tem a ver, estou aqui jogando. Mas foi Ana Pimentel, a esposa de Martim Afonso de Souza. Ela era viciada em leite, precisava trazer vaca pra cá. Então, quando começou... iFood, vem pra cá. Patrocina você que peça patrocínio pra... Boa. Pronto. E quando... os indígenas que não conheciam as vacas e os bois, etc., foram falar, pode ter tido uma corruptela de chamar de Baca, né? E Xeri, né? Na língua originária desses indígenas, era local que escorrega, local escorregadio. Então, o rio Bacaxeri, o rio onde a vaca escorrega. O rio aonde os muares, o rio onde os semoventes podem ser perdidos, aonde se escorrega. Eu acredito 100% nessa versão. Claro, porque vaca xerri, a minha vaca querida. Eu achei que isso, eu achei muito estranho. Não, chegou a minha vaca querida, é mesmo, na Câmara de Curitiba, uma lei que foi aprovada para fazer o portal da vaca querida. Não, e vaca em francês não é vaca. Claro que não. Como é que é vaca em francês? Não sei. Gente, depois eu vou procurar. Vamos dar um Google. Então, porque aí teria que ser vaca em francês, xerri. Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Foi bem interessante. Porque a gente acaba tendo umas leituras totalmente errôneas, né? Esses mitos estragam muito. E agora com esses influencers, assim... Sim, sabem tudo. Sabem tudo. Eles fazem uma pesquisa de Google de 3 segundos ou perguntam pro IA. E vem as maiores besteiras sem reflexão, porque não é errado você procurar no Google, não é errado você procurar no inteligência conferir, artificial. Né? Você precisa reflexionar. E também saber se tem coerência. Isso é o processo da educação, é o processo do saber. Né? Ter informações não é ter conhecimento. Né? Sim. Pronto. E falam as coisas mais absurdas da história de Curitiba. E às vezes eu não tenho nada para fazer, ou quando eu quero me divertir, eu me prontifico a respondê-los ou escrever comentários embaixo e falando, olha, isso não é certo, é assim, assim. E eles ou me bloqueiam imediatamente, ou começam a querer mover mundos e fundos para dizer que pronto, mas essa é a versão mais legal. De qualquer jeito. Não. As estruturais, os nomes das estruturais não tem nada, não tem... Não, mas fale alguma coisa, não tá falando nada. Você tá aqui sentada, não, mas eu tenho uma pergunta para te fazer.
Tipo assim, as pessoas vão morar aqui em Curitiba. Alguém se preocupa com isso? Em saber o nome do bairro? Por que chama daquele jeito? Não. Ou a rua, ou mesmo o prédio? Tem essa... Não tem essa curiosidade. Não tem essa curiosidade. Normalmente essa curiosidade, ela vem da equipe de marketing no lançamento do produto, que ela tenta trazer todo aquele conceito, ela tenta vender o conceito do nome do prédio ao comprador. Mas assim, isso no lançamento, né? Tentar fazer com que o comprador entre naquele clima, enfim. Mas no pronto, as pessoas, pelo menos eu tenho 20 anos de mercado, ninguém nunca perguntou, mas por que esse prédio chama Roberto Schieber? Por que chama... Outro dia eu vi um prédio, juro por Deus, chamava Palacete, ali acho que no Alto da 15, graças a Deus. Palacete, graças a Deus. É um prédio bem antigo. Esse eu fiquei com uma vontade de saber por quê. Deve ser um ex-votos. Deve ser um ex-votos, né? Deve ser um pagamento de promessa, né? Pode ser. O cara fez um prédio para pagar uma promessa e falou, não, se eu conseguir essa graça alcançada, vou botar de Palacete, graças a Deus. Juro, eu vou te mandar essa foto, que foi uma das coisas que eu falei, que eu sou louca por nome de prédio, né? A gente fica olhando e a gente tem essa curiosidade, sempre de saber quem é, enfim, tem a história. Tem algum nome, assim, alguma coisa que você lembre meio atípico, assim, que, sei lá, né, pitoresco, que você olha e fala assim, putz, olha isso, como é que é esse nome, né? Do que? De topônimos ou de nome de prédio? Não, mas da localidade, de Curitiba... alguma coisa que você acha que... Ou que seja muito nosso aqui, né? Que só a gente tem essa... Só a gente tem? Veja, Umbará... Umbará, fala do Umbará. É um barrá, um lugar que tem muito barro. Um barrá. Um barrá, que é um barro só, né? Um barrá, que é um pouco... que é o sotaque, né? É o sotaque, e é mesmo uma... Era um barral, muito barro. Exato. A gente tem que ter a noção que essas palavras que são imemoriais, elas muitas vezes não são nem português e nem indígena. Elas são de uma outra língua que nós falávamos aqui, que era a língua geral. Ou a língua geral paulista. E essa língua foi proibida pelo Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José I. Tudo isso é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Nossa, nota 10 em história pra você, hein? Deus o conserve. Outro homem importante pro Brasil. Que loucura! Que memória, os jesuítas. Ele, um pensamento extremamente estadista, ele proibiu a língua geral e impôs a língua portuguesa. E foi graças a isso que nos unificou culturalmente como povo. Então, esses resquícios, talvez até o topônimo Curitiba, não seja totalmente indígena e tenha influência da língua geral paulista. Tá? Hoje o Nhangatu, que é falado inclusive por milhares de brasileiros no norte do Brasil, é a língua geral do norte. Resistiu, resiliou e permaneceu. Inclusive tem pessoas que aprendem Nhangatu até hoje. É a língua geral do norte. A língua geral paulista, essa língua geral do sul que nós falávamos aqui, acabou sendo perdida. E o português era utilizado somente em situações extremamente formais ou nas atas da Câmara. Olha só. Então, muitas essas palavras. Então, Umbará é a primeira comunidade urbana do Brasil. Então, já começa isolada, já começa como um distrito à parte da cidade. Né? Leva e carrega até hoje esse nome importante, até chegar a imigração dos italianos com os Pelanda, com a família Bon, etc. E até hoje ainda parece uma Curitiba diferentona, né? É verdade. É verdade. E é muito legal porque a gente consegue reconhecer nas placas dos antepassados pessoas vivas na cidade. Não muitos, mas você ainda tem uma série de descendentes que está vivo, que está operando, Sim. que está, né, transita pela cidade, faz Sim. a cidade acontecer, mas que tem nomes dos seus avós, tataravós, bisavós, nas placas de Curitiba. Que lindo, isso né? É muito legal, né? Eu acho isso legal. E é legal quando a família vai nos logradouros ou nas nominações de prédios de função pública, colégios, escolas, etc. E são mantenedores. Por exemplo, tem o Paulo Salamuni, também árabe, né? Vereador, né? Foi deputado. Presidente da Câmara. Acho que foi vereador. Foi vereador, presidente da Câmara. E é procurador de carreira do município. O pai dele, o Riad Salamuni, foi o primeiro reitor eleito da Universidade Federal do Paraná. Olha só. E ele, os irmãos, têm um costume de ir lá ajudar a manter a escola e visitar a escola que nomina o pai deles até hoje. Legal, né? É isso que você está falando, né? Preservar, né? A memória. Isso é um capital simbólico.
né? O Pierre Bourdieu fala muito disso, o poder simbólico, né? Gente, eu vou ficar de olho no sobrenome Raja. Vamos ver quando é que aparece um jardinete. Ou seja, tem a lei pra botar o nome da minha mãe, né? É mesmo? É a gente que não... Como é que é o nome dela? Leila Isata Ali Hajar. Aqui ou em Paranaguá? Aqui, a lei é daqui. Aqui? Massa. Bom, pessoas, eu vou ter que encerrar essa conversa. Já? Mas não falou nada. Que Fala absurdo. alguma coisa, Mariana. Sei Ele lá. não falou Conta nada. uma piada, pelo menos. A gente vai ter que ter um terceiro. Não, tem muita coisa. Eu Não, queria perguntar terceiro. do Emiliano Perneta, Gosto. do Júlio Perneta. Gosto. Queria perguntar dos... Nossa, tem um monte de sobrenomes. Jerônimo Durski. Gosto. Que tá ali no, né? Martim Afonso. Quem foi Martim Afonso? Não, Quem foi Padre nosso Agostinho? primeiro- É Santo Agostinho? Não, nada a ver. Não, ele era o dono. Não ele era o confunda. dono da chácara que plantava cenoura e batatinha e depois começou a plantar os curitibanos no que é hoje o cemitério. Ah, é? Sim. O cemitério o quê? O municipal? Aham, era a chácara do Padre Agostinho. Gente do céu! Que não é Mas Carrara e nem santo. Mas o Padre Agostinho... Carrara, é Agostinho Carrara. Deixa eu te falar, mas a Avenida Padre Agostinho começa ali no cemitério? Não. 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 Tá, Mas ele depois- morava onde lá. hoje é, e foi onde aconteceu uma coisa interessantíssima. Morreu o primeiro protestante alemão de Curitiba, logo depois começa a imigração alemã. As pessoas, os parentes, levam o corpo até a porta do cemitério e o padre, que já era o cemitério, lembra que tinha que ser batizado para ser enterrado em Campo Santo. E aí? Aí tiveram que devolver o morto para casa até que, antes que amanhecesse, acabaram enterrando em segredo num terreno que ficava atrás da chácara um de Inha terreno Laura. pagão. Um terreno que Porque não era Campo Santo, ele claro. não podia porque não tinha sido Não batizado. tinha batizado, era um protestante. Imagina um muçulmano como era tratado na época. Não era nem Não enterrado, era, não. jogar no rio. E pronto. E aí, no outro dia, anuncia na Câmara que era um absurdo isso, o Augusto Stelfeld. Nosso primeiro, que também era protestante, nosso primeiro grande farmacêutico, pronto, de Curitiba. E ali, o local onde esconderam o corpo desse primeiro alemão protestante é o cemitério luterano do Alto da Glória, que na época atrás da chácara de Inha Laura, que hoje é o Colégio Estadual do Paraná. Mas, gente, o homem é história viva. Ele é. Gerard, você não pode. Você é um cara que tem que estar imortalizado. Pra quê? Ah, sei lá, a gente Pra bota quê? um busto de você empalhado. Não me bustifiquem. Uma gravaçãozinha, a gente aperta. Aperta e fala. Gente, Você Augusto sabia Stelfeld foi que Augusto Stelfeld falou na Câmara Municipal de Curitiba. Alberto foi... João Alberto conhecia a neta dele. Ah, para. Sim, João Alberto, herói da Revolução do Contestado, da Guerra do Contestado. Então, Sim, Nilo historiadora Peçanha... também. eu vou parar Nilo de falar. Peçanha foi presidente da República, isso é fácil. Ah, ele foi? Sim, Olha, eu isso não é sei de fácil. nada. É Nilo Peçanha. Isso Qual é deles? fácil. Foi de 0 a... Nilo Peçanha, inclusive. O 14º? Daí ele foi no começo da República, né? 5º, 6º, talvez. Inclusive, há quem diga que ele era negro, né? Tomara. Bom, gente, eu só tenho que agradecer. Cara, eu tô muito surpresa, assim. Eu sei que não sou ninguém na fila do pão. Não, mas... imagina, todo mundo é alguém na fila do pão. Ainda mais se o pão é bom. É, principalmente, mas o padeiro tá sempre em alta nessa, Tem né? que. Porque ele é que é o protagonista. Claro. Mas o fato é que você trouxe muita coisa, história. Te falei. Gente, eu juro, te falei. Mariana. Eu olha, falei. Shukran. Shukran. Porque pra mim foi uma surpresa absurda e pra quem tá nos ouvindo também. Porque imagina, nós temos que voltar aqui fazer a cada tanto mais uma imersão. Então, é fundamental. Que minha tia é muito pediu, legal. e eu vou descobrindo coisas, por exemplo, a tatuagem dela que eu não sabia. Tá vendo? Ó, Ah, mas então ficou linda, vai, Maktub. Maktub, que Depois eu te significa, conto. pra quem não sabe... Tá escrito? Tá escrito. Está escrito. É bonito destino. isso, né? É, tem umas coisas A titia tem bonitas. que se... Ai! A titia tem que se modernizar. Isso aí. Eu tô entendendo essa. Tá entendendo, Tá. né? Gente, vocês querem dar uma última palavra? Compre imóveis com a minha tia. Pronto. Isso todo mundo já sabe, só fica reforçado É, aqui. só reforçado. Não, Mariana. super te agradecer, porque assim, além da gente ter uma amizade, além de ter ido na sua festa maravilhosa de 20 anos, pena que você não foi. Olha aí, ó, se você tivesse Gente. gravado antes da festa, Quando você que ia- foi? Foi dia 17 de outubro. Já Gente, faz foi um muito tempo. legal, muito legal. E assim, é um prazer a gente estar com você, é uma alegria. E eu bom. espero eu vender o seu apartamento porque você comprou comigo, tá?
Você vê programa Fica imobiliário, não tem como, né? Sai negócio, sai tatuagem. Gente, muito obrigada. Imagina, mesmo, obrigado. Tá? A gente que te agradece. E eu agradeço você também, né, que tá aí. Até gaguejei aqui, que eu tô emocionada com essa... Agradeço mesmo você pela audiência. Acompanhei essa conversa, história pura de Curitiba. A memória desse homem é uma coisa impressionante, meu Deus do céu. Quando eu fizer vestibular, eu quero você do meu lado. Né? Quando eu completar 18 anos, você vai... Né? E agradecer essa turma toda que faz esse projeto acontecer. Invebras Imóveis, Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, Schumacher, SZL Imóveis, Espaço Italina na Avenida Iguaçu. Esse foi mais um episódio do NunaCast e a gente se vê em breve. Muito obrigada. Gente... Uma delícia, maravilhoso. A gente Obrigadão. te agradece. Isso aí.